Boa noite, galera. Ótimo sapadão. João Dornelas. Estamos aqui com a Leopoldina Colares. Um prazer enorme, viu? Boa noite para vocês também. Boa noite a todos, né? Boa noite, Leopoldina. Boa noite, Fabiano. E estamos aqui com uma grande escritora, né? Vamos ouvir um pouco da sua história, tá? É a história de uma mulher nordestina, de um Nordeste muito discriminado à época, em que a mulher era só para casar e ter filho, não era para estudar nem trabalhar, né? Aí eu tive a minha mãe, era uma mulher que não teve muito estudo, mas que enxergava além do tempo dela. Então ela me incentivou muito. Meu pai às vezes dizia, mulher não precisa estudar muito. Mamãe dizia, vai estudar sim. Vai estudar, né? Tá? Inclusive assim, meu primeiro emprego, ela foi comigo escondida do meu pai. Ele não queria. Numa agência de viagem, que a pessoa era amigo do pai dela, aí ela foi comigo para poder arranjar emprego escondido do meu pai. Depois foi que nós contamos que eu estava trabalhando. E ele disse assim, eu lhe dou uma mesada para você ficar só estudando. Eu digo, eu não quero o seu dinheiro, eu quero o meu. Quer dizer, aí comecei a me, vamos dizer, desvincular assim, desse laço. Então eu acho, olhando para trás, que eu quebrei todos esses parâmetros que eram do Nordeste e que era para as mulheres, né? Eu consegui ocupar certos cargos, eu fui da Caixa Econômica Federal, 28 anos e 6 meses. E agora 6 anos como presidente da Associação dos Aposentados, né? Então, assim, eu acho que eu ocupei situações e cargos em que a mulher dificilmente chegava, ou então era muita questão política. E assim não houve necessidade de eu usar a política, né? Foi assim uma carreira dentro do próprio, assim, espaço, aqueles dirigentes que estavam lá. Entendiam que eu podia ocupar determinados cargos, eu ia. Tinha competência para isso, né? Então, assim, eu me orgulho. Agora, o livro, aos 85 anos, que eu fiz em junho do ano passado, maravilha, eu resolvi escrever um livro. Trabalho até hoje, porque na associação eu ia diariamente, eu vou passar para frente agora, terça-feira, é a posse da nova diretoria. Só que eu vou ficar no Conselho Deliberativo, né? Agora aí, eu tinha colegas da Caixa que conheciam um pouco da minha vida, das minhas perdas, das minhas vitórias, e diziam, você tem que colocar isso num livro. Eu dizia, vou colocar. E na época da pandemia, eu dizia, vou escrever agora, que a gente vai ficar parado, né? Sem poder fazer nada, sair de casa. Não escrevi nenhuma linha. Tá? Aí passou, quando foi ano passado, me deu na telha, eu digo, eu não sei quanto tempo eu estou mais aqui, porque eu vou acabar não escrevendo, né? Eu vou tentar. Aí foi quando eu conheci a Uda da Escreva, num lançamento do livro de um colega, e aí eu pedi o contato dela e depois eu vamos dizer, me assessorei da editora Escreva para fazer uma mentoria comigo e uma editoração. E aí nós tínhamos os prazos, ela até fala até hoje, eu cumpri muitos prazos, apesar de eu ter muito serviço lá na associação, eu cumpria. Eu fiz no livro num tempo, assim, até relativamente curto. E eu lancei ano passado, no meu aniversário. Tá? Então, assim, também o livro, inicialmente, a editora dizia assim, o impossível pode ser possível. Eu digo, não, para mim é possível. É possível. Eu quero... Ele conta a história da sua vida? Conta tudo. Tudo da sua vida. É. Desde lá da época... Lá do nascimento. Do nascimento, é. Porque como você mesmo disse, né? Vem de uma época em que a marginalização... A palavra fugiu. Né? Eu vou mudar a palavra, né? Porque ela não vai sair, né? Mas a dificuldade que a mulher tinha na época era muito superior à de hoje. Muito. A palavra travou aqui, quando a palavra trava, se eu tentar, fica pior, né? Mas a dificuldade que a senhora enfrentou, ou você, como a senhora preferir, você, né? Enfrentava naquela época, era muito pior do que hoje. E chegar aos 85 anos, com o sucesso que a senhora tem, com a desenvoltura que a senhora tem, escrever um livro, tá de parabéns. E deve ser um livro muito interessante para contar. Eu revirei a minha vida aos avessos, né? Tanto que tem tantas as conquistas como tem as derrotas. Estão todas registradas aí. Aí tem gente que diz, mas tu contou isso assim. Eu disse assim, não é para dizer tudo? E não faz parte da história? Agora que termina assim, que eu acho que hoje eu me sinto gratificada por tudo que eu consegui, né? Mas eu tive também os embates, eu tive perdas muito dolorosas. Eu perdi uma filha de 11 anos na Disney, eu e o pai com ela. Em 48 horas ela acabou. Meu Deus. Entendeu? Então foi assim, meu marido travou, ficou completamente em estado de choque, eu tinha que resolver tudo. O guia da excursão chorava com pena de mim.
sabe? E ali foi um choque tão grande que quando aconteceu, eu queria que o mundo parasse para respeitar a minha dor. Aí meu choque foi maior que eu vi que o mundo não parava. Não parava. Tudo do mesmo jeito, né? Aí realmente o que eu aprendi foi que a vida continua. Eu consegui, mesmo com dor, muito trabalho com o meu marido, que ficou muito acabrunhado, e o meu filho, o segundo, tinha ficado no Brasil, né? E ele tinha brigado com a irmã um pouco antes da gente viajar. Quando a gente chegou, ele disse, fui eu que matei minha irmã, que quando eu brigava, eu ficava com vontade que ela morresse. Eu digo, Deus vai atender um pedido tão idiota desse, entendeu? Então, assim... Uma coisa de criança, né? Mas eu tive que... Foi acidente? Não, ela teve meningite tipo B. Só que ela teve uma gripe muito forte antes de viajar, até com febre. Mas uma criança de 11 anos, você sabe como tratar. Aí eu dizia, se você é melhorada, tem que o médico estar em cima da viagem. Ela ficou como boa. Só que eles disseram nos Estados Unidos que ela foi bacteriana, a gripe dela. E a bactéria se alojou na meninge. Com a grande diferença, porque na época Brasília fazia frio, 85. Hoje em dia não faz mais. 85 fazia frio, era julho. E os Estados Unidos estava muito quente. Então, essa mudança muito brusca de temperatura, a bactéria se desenvolveu mais rápido. E ela morreu em 48 horas, e o médico que acompanhou a excursão dizia que ela estava com insolação. Ele não identificou de jeito nenhum. Quando ela morreu, os médicos dos Estados Unidos imediatamente detectaram e medicaram todo o pessoal da excursão e a minha família aqui em Brasília para poder... Ela tinha convivido com a gente. Para não ter... É porque eu perdi uma irmã aos 7 anos com meningite. Ela foi diagnosticada com gripe e na mesma semana ela morreu de meningite. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas o médico... Eu não sou médico, mas eu acredito que se não tiver um exame muito minucioso, pode confundir, né? E é uma perda irreparável. Seja de qual for, e uma dor muito grande, e é como você mesmo disse, né? Fica aquela assim, quero que o mundo para, e o mundo não para. E a gente tudo do mesmo jeito. A gente fica frustrado, né? A gente frustra com isso e sofre mais. E a gente estava no meio de uma excursão, quer dizer, foi tudo muito difícil, porque a excursão, de certa maneira, protegia para o pessoal não saber, achar que ela estava no hospital, entendeu? Porque tinha muita criança e muitos adultos. E aquilo ali seria uma coisa muito terrível. E prejudicaria o passeio de muita gente. Aí 3 anos e 6 meses depois, meu marido morreu de acidente. Muito assim, próximo, de certa maneira. Né? Uma perda também muito grande. Brutal, porque não estava esperando também, né? Também. Porque quando a pessoa está doente, está no hospital, a gente nunca espera, mas é um processo. Sim. Mas um acidente Nós estávamos indo para Fortaleza de férias, daqui. Entendeu? E o acidente foi na região de Pernambuco. Carro, né? Uma cidade sem nada, Cabrobró. O hospital não tinha condição de nada. O meu filho mais velho, que ficou muito machucado, teve que ir para Juazeiro. Meu marido morreu logo depois. Porque ele bateu com a cabeça numa pedra, aí teve um traumatismo craniano e hemorragia interna. E lá no hospital não tinha... E no sertão, né? Não tinha condição nenhuma lá. E aí, quando eu vi aquele quadro tão terrível, eu peguei e pensei assim, meu Deus, disse que do outro lado é bom. Por que eu não fui agora? Eu já tive que enfrentar toda a morte da menina. Aí eu pensei se meu marido estaria aqui em estado de choque, tudo para fazer. Ele tinha era muito fraco para perdas assim, de pessoas queridas. Ele não tinha essa estrutura para poder suportar. Não tinha estrutura, Agora aí as pessoas dizem muito que eu fui muito forte. Eu digo, não sou eu, porque o ser humano é muito fraco. Ele é pessoa fraca, frágil. Mas, assim, é a minha fé. Eu acredito que tenho uma fé inabalável em Deus. Então, eu acho que ele foi que me deu a força para eu suportar. Para suportar. Bonitas palavras, é verdade. Porque, às vezes, a gente se acha autopoderoso. Porque eu consigo, porque eu faço. A gente esquece que... Eu não vou nem dizer atrás, eu ia dizer atrás. Mas, ao nosso lado, é uma força superior que nos ajuda a passar por esses momentos difíceis. E essas histórias estão no livro. Estão aqui. Inclusive, tem um capítulo que é a morte da minha filha, tem outro que é do meu marido, e tem uma da minha mãe, que ela foi assim, uma grande inspiradora minha, né? Então, eu sofri muito. Com certeza. Sofri muito com a morte dela. Na época, eu fiquei... E ela morreu de câncer, né? E eu tinha vindo para Brasília há pouco tempo. Se tivesse sido descoberto antes, eu não tinha vindo, porque eu vim... que a Caixa foi transferida para Brasília, a sede, né, matriz. A matriz. Aí todos os órgãos federais estavam vindo e eles davam muitas vantagens quem aceitasse vir. Eu vim, meu marido na época,
ele era autônomo, mas ele estava com uma representação aí de uma grande indústria, né? E aí deu certo, ele via e eu vi também, porque na época viemos com as 3 crianças pequenas e tal. Então, assim, a gente se adaptou muito bem em Brasília e eu acho que, assim, que eu consegui sempre ir para frente, porque eu não desisto dos meus sonhos. Então, eu acho que até tem aqui fé, determinação, fé e superação. É o que resiste, é o resumo das coisas que eu passei, né? Então, assim, eu nunca acho que as coisas vão ser muito pior. Acontece uma coisa, aí tem gente que faz terrorismo, mas vai acontecer isso, vai acabar não sei o quê. Fica assim, não aconteceu ainda. Deixa então, para sofrer depois que acontece. Vamos esperar sofrer depois, vamos viver o presente, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito muito nessa minha fé e determinação. Agora, não sei o que quer, Deus ainda quer de mim, né? É isso, ó, essa alegria toda. Não, é o sorriso, simpática, Aí, tem uma desenvoltura muito boa. E assim, só um pouquinho que já falou da história já é emocionante. Porque, veja bem, muitas mulheres querem desistir, né? Quer desistir, já estão desistindo, novos, já quer desistir. Quer desistir. Você vê, 85 anos, uma vida pela frente. Eu, com 60, já achei que viver. Não estou desistindo, mas já vivi o ápice da vida, ou seja, ainda tem muito caminho pela frente. Também passei meus percalços, né? Perdi minha mãe vítima Todo mundo tem, né? Minha mãe vítima câncer, minha irmã, eu tive 2 irmãos assassinados. Então, assim, eu costumo dizer, quando eu falo assim, já perdi 6 irmãos. 6 irmãos eu já perdi. 2 foram assassinados, os outros foram doentes. Então a gente passa por essas dificuldades, mas assim, como eu também acredito que ainda tem muita coisa para eu passar para a nova geração, tem muita coisa para ser feita, e eu não sofro antecipadamente. Também Só não. sofro depois que aconteceu. Não aconteceu? Pode acontecer? Então, se pode, mas também pode não acontecer. Então, vamos acreditar que não vai acontecer. Mas, assim, pelo pouco que você falou da sua mãe, Fabiana, eu achei, assim, fantástico. Porque... Principalmente... Impulsionou ela, né? Impulsionou, porque geralmente, né, nessa época, as mulheres, elas eram cegamente obedientes aos maridos, falou e acabou. Mas ela não deu um jeito, não, você vai estudar, peitou, né? Vai estudar, arrumou um emprego. Seu pai deixou estudar, normal? Deixou, porque aí, né, mamãe falou assim, tudo ele foi deixando. Então, ele não criou nenhum obstáculo. Agora, a mamãe tem outra passagem impressionante. Eu passei num concurso do INSS, era nacional. Então, eu morava em Fortaleza, né? Eu fui, vamos dizer, escolhida para ir para o Rio de Janeiro. Eia. E nós tínhamos uma família cearense que morava no Rio. Então, a mamãe pensou logo, você vai ficar na casa da Maricota, que era, chamava assim, a esposa do... E nós fomos para o Rio, já fiz até os exames, aquele exame de saúde para poder assumir, né? Tudo. Aí, lá, a gente foi para a casa dessa pessoa, dessa família. Tinha só uma filha. Tinha sido até minha professora de piano. Mas a mamãe começou a estranhar costumes. Porque Fortaleza ainda era muito mais atrasada. Assim. E no Rio já estava outro costume, né? Aí elas tinham 2 pessoas hóspedes, 2 moças hóspedes da casa delas. O apartamento era grande. Aí saiu com a filha dela, não voltava naquele dia, sabe? Aí a mamãe dizia, cadê as meninas? Elas gostaram do passeio, só volta amanhã. Aí a mamãe achava aquilo, dormir fora de casa, para ela era um escândalo. Aí a mamãe disse assim, olha, eu acho que você não vai assumir não, para ficar aqui, com essa safadeza que eu estou vendo aqui. Nem às vezes, né? Não. Então ela pegou e disse assim, você vai ficar, eu só tenho um irmão, quer dizer, eu sou filha única de mulher, né? Aí ela disse, vamos lá no INSS falar com o presidente do INSS, porque você não vai ficar, tem que dar um jeito de você esperar a sua vaga no Ceará, entendeu? Aí você faz uma cara triste, que eu vou... Aí fomos atendidos pelo chefe de gabinete, né, presidente. Aí chegou lá, começou a história que meu pai estava doente, o homem virou e disse assim, é a velha história, aceito quando chega aqui, não querem ficar. Aí a mamãe disse assim, é isso mesmo, sabe? Acontece o seguinte, ele disse, é um emprego federal que ela passou num concurso, como é que ela vai abrir mão? Porque não pode agora dizer que quer só assumir lá, né?
Aí mamãe disse assim, olha, é melhor ela perder o emprego do que perder a vergonha. Mamãe disse isso no gabinete do presidente do INSS. Eu vim embora, realmente. Agora, aí quando a mamãe disse isso, ele foi, deu um jeito de eu fazer um requerimento, pedindo para guardar a minha vaga aqui no Ceará. Eu fui nomeada para Iguatu, inicialmente. Depois eu fui para Fortaleza, mas passei muito pouco tempo lá. Foi o tempo que eu passei na Caixa. Na Caixa foi ousada. A mamãe era... Ousada, defendia os princípios, ousada, assim. Devia ser uma pessoa muito admirável de se viver. Para mim, era assim meu ídolo, né? De se viver, eu sofri muito com a perda dela. Mas é assim, o que eu falo para as pessoas? Olha, que o homem, ele é o cabeça. A mulher é o pescoço, vira a cabeça para onde quiser. Então, as senhoras. Pois é, eu sempre ensino isso para meus alunos. Eu falo: olha, a mulher o homem é o cabeça, nunca esqueça disso. É bíblico, o homem é o cabeça. Ela fica alegre. Alegre. Mas a mulher é o pescoço, só vira a cabeça para onde quiser. Então, ou seja, ela realmente fez a função do pescoço, fez com que as coisas acontecessem, porque quando a mulher ela sabe agir, ela não vai peitar o marido nunca, mas ela vai fazer com que o marido faça tudo que ela quer. Exatamente. Com jeitinho. E é o pescoço. Teve irmãos também? Só um irmão. Ele mora em Brasília também. Que legal. Ele foi do Exército, né? Coronel do Exército, reformado. Mais novo? 2 anos. Eu estou perguntando mais novo, porque eu tenho um amigo, 86 anos, e ele falou para mim assim, tô indo para Bahia, que eu vou visitar meu irmão. Eu falei, seu irmão caçou? Falou, não, meu irmão mais velho. Caramba! Eu falei, irmão mais velho? Sim. Ele acho que ele estava com 105 anos. Nossa. Eu até brinquei com ele, vocês não morrem, não? Porque quase 90 anos indo viajar para visitar o irmão mais velho. Meu irmão são 2 anos, só mais novo, né? Agora, assim, ele é bem diferente, ele é assim meio fechado, militar, sabe? né? Tipo de militar mesmo. Então, eu puxo muito a minha mãe era assim. Bem extrovertida, né? Mamãe era. Muito assim, animada com a vida, sabe? Sempre estava bem. A pessoa podia estar com uma vela na mão, ela achava que ainda podia escapar. Não achava que a pessoa já estava morrendo. Bem otimista. Muito otimista. É gostoso viver ao lado de pessoas otimistas. Muito bom. É muito pessoas bom. que tá de bem com a vida. De bem Agora, com a vida. eu tive Covid 2020, eu passei 10 dias na UTI. Não fui entubada. Sério? Não. Meu Deus. Era só oxigenação oscilando. Eu fiquei com aquele aparelho atrás, né? Mas assim, o meu filho, quando eu saí, segundo, ele é muito preocupado comigo. Aí ele virou, você não pensou em momento nenhum que podia morrer? Eu digo, não. Eu achava horrível estar ali, eu queria ir para casa, ficar boa e ir para casa. Mas você era séria candidata, mas não fui. Entendeu? Aí depois, quando eu fraturei a cabeça do fêmur, 2 anos depois, uma recuperação muito complicada também. E aí, quando eu me recuperei, ele dizia assim, mãe, tu não pensou que podia morrer? Não, eu digo, não. Mas tu era candidata, eu digo sim, mas não fui, meu filho. Aí agora, ele disse, você já teve 2 vezes na porta da morte e te bota pro fim da fila, eu digo, continue botando. Continue desse jeito. Enquanto quiser eu Tá bom desse jeito. Ele tem 52 anos, mas assim, outro dia ele me disse assim, mãe, sabe uma coisa, eu pensei que tu ia me esperar lá em cima, mas tu não morre não, sou eu que vou te esperar lá em cima. Ele é bem Ele tem um tino humorista da mãe. E foram 28 anos de Caixa Econômica. 28 anos e 6 meses. Chegou a época mesmo do início. No outro dia, porque na época nós éramos muito comprometidos com a empresa, entendeu? Quer dizer, a gente pegava projetos e a gente, como fazia, não tinha 6 horas ainda, a gente trabalhava o dia todo, ficava até a hora que precisasse. Meu marido, inclusive, quando a gente veio para cá, só tinha um carro, ele ia me deixar e ia me buscar de tarde, né? Aí ele dizia, a primeira que entra é a última que sai. Eu disse, meu filho, tinha serviço, eu não podia sair. Entendeu? Aí outro dia teve um evento nosso da associação no Teatro da Caixa. É muito bom, até eles dificilmente cedem. E era um evento cultural, tinha uma peça de teatro, tinha o coral cantando essa coisa toda. E aí, na hora, eu usei a palavra, só tinha 4 autoridades. 2 representantes do presidente da Caixa, o presidente da Fundação, da FUNCEF, e do Clube da Caixa, da FUNCEF. E eu fui a última a usar a palavra. Aí quando eu usei, eu disse assim, tá vendo esse auditório aí? Era tudo associado, nós aposentados, sabe? Todos nós somos aposentados da Caixa. Agora, nós ajudamos, a Caixa fez 164 anos esse ano.
foi ano passado, era 163, né? Eu digo, todos nós ajudamos a botar os tijolinhos dessa empresa. Ela não era o que é hoje. E nós todos ajudamos a botar os tijolinhos, porque as pessoas hoje não têm o compromisso que a gente tinha. Então a gente se aprofundava em tudo que fazia, entregava-se mesmo. Punho o coração. E aí eu disse na frente das autoridades ali, sabe? Aí o pessoal bateu muita palma, eu digo, mas é o que eu penso, é verdade. Né? Uhum. Então essas coisas aí também aqui, os maiores projetos da Caixa na época eu coordenei. Até no livro fala também tudo, né? Falo os projetos todos, porque inclusive teve projetos que politicamente não foram implantados e foi o projeto talvez melhor da história da Caixa. Sabe? Por causa da bendita política. Atrapalhou. Foi uma reestruturação que o ministro da Fazenda, à época, pediu para reduzir as estruturas das empresas públicas federais, né? Mas o povo não quer que diminua. Então, contrataram a USP e Getúlio Vargas para assessorar a gente, que eu era da área de organização e métodos, eu fui coordenadora do projeto, e aí, na hora da gente cortar as coisas, ninguém queria. Justificava da maneira mais idiota que aquela área era preciso. E não era. Então, nós fizemos uma proposta muito legal, mas não passou. Não foi implantada. E eu arranjei uma sessão para o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque eu digo, eu não implanto. Esse alejo que estão fazendo, eu não implanto. Arranjei, quando me procuraram, eu não estava lá. Porque o presidente Marcos Freire, político, foi nosso presidente. Um homem excepcional. Eu aprendi a gostar dele, apesar dele ser um grande político. Ele era assim, muito pela área social, né? Ele tinha livros, tudo nessa área social, e ele veio para a Caixa, politicamente. E aí os diretores da casa não gostavam do estilo dele. Ele foi derrubado pelos diretores da casa. E aí, na hora que eu estava vendo aquele derrota do projeto, eu fui a ele, eu arranjei, uma pessoa me indicou que estavam precisando de um cargo lá na Ciência e Tecnologia, que era um ministério novo, e eu me candidatei e fui escolhida, né? Aí eu levei para ele a requisição e eu disse, doutor Marco, agora é o seguinte, eu quero que o senhor me libere ad referendo da diretoria, porque se passar na diretoria eles vão querer me segurar por causa da implantação do projeto, e eu não fico. Aí ele me liberou ad referendo. Quando ele morreu no desastre de avião, fazia 2 dias que eu tinha ido ao aniversário dele. Assim, era um grande político. Mas assim, também assim, que é aceitável. Ele deu muita força ao nosso projeto. Era uma pessoa excepcional. Era. Então eu disse, eu aprendi, e ele me convidou, que ele foi para a reforma agrária, quando ele saiu da Caixa. Aí me convidou para eu assumir o mesmo cargo lá numa... Eu disse, não, doutor Marco, é bom dizer que eu sou da sua turma. Isso para mim é uma honra. Só que na Caixa, como o pessoal estava com bronca do senhor, vão dizer ela da turma do Marcos Freire, vão dificultar a minha volta para a Caixa. Eu quero voltar. Então eu agradeço muito o senhor, mas eu vou passar essa tecnologia. Ele me liberou. Assim, mas tem essas histórias, tudo. Eu fico assim caladinho ouvindo, porque eu gosto de ouvir histórias, de saber como estão as coisas, como eram as coisas, como cada um passou, porque a gente sempre vê as coisas poéticas na internet. Nós estávamos até comentando, né? Coisa que é só bonita, é só sucesso, e quando tem histórias de dificuldade, de superação, de humanismo, é gostoso ouvir, né, Fabiano? É muito gostoso ver. E assim, eu ainda estou encantado com a atitude da sua mãe. Estou aqui ainda assim, porque é uma atitude muito bonita, incentivar a filha. Pois é, ela teve pouco estudo, sabe? Chegar onde chegou, né? E ele tinha uma visão, assim, além do tempo dela. Do tempo dela. Entendeu? Além do tempo dela. Além do tempo dela. Né? E chegar onde a senhora chegou, você chegou, né? Corrigindo, me perdoe. Chegar onde chegou, por mérito próprio, que isso é lindo. É muito difícil. É difícil. O maior orgulho que eu tenho é esse. Por mérito próprio. E agora na associação, eu participei, uns colegas me incentivaram. Eu estava fazendo consultoria. Aí, não, você tem que te levar para a associação. Não, eu nunca pensei nisso. Aí eu fui participar, nunca tinha havido eleição lá. Porque o estatuto permitia, mas nunca apareceu uma chapa. Então as pessoas iam ficando, sabe, no poder. No poder. Aí eles me convenceram, me candidatei. Pensa tanta dor que eu passei, me difamaram muito. Meu Deus. Fizeram horrores para eu não ganhar. E estava comemorando, a pessoa que ia ficar, continuar, estava comemorando a vitória, e eu calada no meu canto, e nós ganhamos. Quer dizer, foi assim, uma coisa também que eu vibrei. Eu ganhei, e assim, passei 6 anos agora, e uma coisa também eu fiz, eu nunca permiti
publicação política no nosso grupo, porque eu tenho gente de todos os lados. Sim. Então, se você põe uma publicação a favor de um, o outro vai brigar. Vai Então, vira uma briga. Entendeu? Traz uma discórdia e aí não consegue romper. Exatamente. A palavra que eu digo para eles é a seguinte: a associação não tem política, não tem partido. O partido dela é o associado e o pensionista. O aposentado e o pensionista, que é o nosso público, né? Então, quer dizer, quem tiver suas políticas, faça no seu grupo particular. E quando algum ainda teima, eu deleto na hora e puxo a orelha do cara para o meu particular. Né? Realmente a gente conseguiu 6 anos manter, com todo o polarismo que teve aqui, né? Na última eleição, você manter as pessoas, a gente sabendo até de uns muito exaltados e tudo, na sociedade. Porque para mim são 3 coisas que você tem que tomar cuidado e evitar ao máximo: futebol, religião e política. Exatamente. Sempre vai dar problema, né? Sempre vai dar problema. Dá briga, dá desavença. Às vezes são 2 parceiros que poderiam produzir muito para aquela entidade, e aí, por causa de política, futebol ou religião, acaba tudo. Um projeto que seria bonito. Tem famílias que ficaram brigadas entre si por causa da política. Por causa de política. Exatamente. Isso, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu isso. Outra vitória. É bom demais. Eu tenho, assim, é particular minha pensão é o seguinte, meu pensamento é nesse sentido seguinte: eu não me envolvo. Eu posso discordar do Fabiano 100% na visão política dele. Eu não discuto com ele e não vou. Por quê? Porque a nossa amizade, o nosso relacionamento vai além disso. E um pode ajudar o outro muito mais se a gente não se envolver. Porque de repente ele pode estar certo, mas ele também pode estar errado. Como eu também posso estar errado, como posso estar certo. Então é melhor não colocar isso em pauta e a gente unir nossas forças por um outro bem maior. Agora, outra ousadia, mas assim, foi mais recente, é que quando eu escrevi o livro, a editora também disse que eu tinha que aparecer mais na rede social. Facebook, Instagram, colocar fotos. Eu gosto muito de colecionar frases que não tem assim o autor. Que legal. Eu estou roubando, né? Então eu tenho coleção, tenho 100 e tantas frases. Tanto que aqui no livro, entre um capítulo e outro, tem alguma frase que foi selecionada porque tem a ver com o capítulo. Com o capítulo. Então, o presidente da Caixa atual, eu acho que está sendo um ótimo dirigente, ele foi presidente da fundação no passado. E no passado, quando ele foi da fundação, não faz tantos anos assim, eu fui a uma reunião lá e ele, quando me viu, eu nem conhecia, assim, não reconheci. Porque ele era instrutor, vivia viajando, né? Instrutor interno da Caixa. Aí, quando ele me viu, Leopoldina, você foi a precursora do OIM na Caixa. Porque eu fui, inicialmente, analista de organização e métodos, né, na Caixa. Depois o OIM acabou-se. Agora é melhoria de processo. Então, mas ele fez aquela festa. Aí, num dia, quando ele saiu da reunião, você pega e vem tomar um cafezinho comigo lá na presidência. Vou. Eu fui na época. Quando é agora, ele voltou como presidente da Caixa. Ele voltou, eu mandei um cartão de parabéns, né, a ele e fiquei pedindo uma agenda para fazer uma visita. E não acontecia. Um belo dia, ele me visualizou no Facebook. Aí eu vi, ele estava lá. Quando eu vi, respondi no ato para ele: presidente, tudo bem com o senhor? Estou esperando uma agenda sua há bastante dias. Mas será que vai acontecer? Ele mandou dizer: minha chefe de gabinete vai ligar para você e vai agendar. E eu fui lá, né? Inclusive, eu ofereci um livro a ele, e ele também ele lançou um livro, que eu fui no lançamento e tal. Mas aí ele me deu aquela surpresa. Esse ano a Caixa completou 164 anos. E ela começou como uma monte de socorro. Ela recebia moeda dos escravos para comprar a alforria. É uma história muito bonita, que as gerações mais novas não conhecem. Não conhece. Mas ele até falou tudo isso no dia do aniversário. E aí ele me mandou um convite personalizado. A chefe lá da festa que ia haver, né? A pedido do presidente Carlos Vieira, a senhora está sendo convidada para a festa dos 104 anos. Que foi no Teatro da Caixa, né? E aí eu fui. Como é que eu ia? Não ia, né? Não é que não vai, né? Aí eu fui e tudo, fiquei lá. E ele até apresentou o telão, o presidente Lula dando os parabéns para a Caixa também, né? Apresentou, até atrasou um pouco o evento. A gente estava do lado de fora tomando café e a entrada no teatro demorou e tudo. E eu tinha perdido meu celular, estava numa guerra danada para poder ajeitar o celular novo, que não estava as coisas tudo assim.
Aí eu estava lá. Quando houve o parabéns, ele perguntou se o presidente ficaria para cantar os parabéns, quer dizer, ficar na tela, né? E aí convidou todos os empregados da Caixa, diretores, coordenadores que estavam no auditório para ir lá para cima, o palco, cantar os parabéns junto, né? E aí um conjunto muito bom, eu não sei se até de empregado da Caixa tocou o parabéns de uma forma bem alegre, animada, todo mundo cantou, inclusive eu também cantava embaixo, né? No auditório. Aí quando terminou o parabéns, eu ia embora, porque eu estava agoniada, eu estava descendo, assim, no teatro é um pequeno degrauzinho, que até com o mesmo carpete, até perigoso. Fica aí. Eu estava de costas descendo. Aí a moça do cerimonial, Dona Leopoldina, eu digo, meu Deus, o que será? O que eu esqueci? Já terminou, o que é que eu fiz? Aí quando eu vi, ela disse, o doutor Carlos quer cortar o bolo com a senhora. Aí o bolo já estava na frente dele, carrinho, né? Não era cortar, o garçom que cortou, mas ele estava com o pratinho e me ofereceu o primeiro fatia do bolo. Quer dizer, foi um momento para mim, assim, muito extraordinário. De grande emoção, reconhecimento. Não tem aqui porque é recente. É, né? Reconhecimento. Foi. Aí eu disse na hora assim para ele, presidente, eu mereço isso tudo, merece muito mais. Aí eu estava tão sem saber o que falar, eu já tinha oferecido o livro a ele. Eu virei e disse assim, o senhor já leu o meu livro? Olha, o pessoal lá na associação, os diretores morreram de rir comigo. Como é que tu faz uma pergunta dessa no aniversário lá? Eu disse, mas eu não sabia o que dizer, criatura. Ficou aquele vazio. Veio na hora ali. Mas é legal, é espontâneo, né? É espontâneo. Mas assim, olha, a senhora tem umas histórias muito bonitas. Não, inclusive ele foi à nossa festa do final do ano, ele garantiu que ia, foi, falou no microfone para os aposentados que nossa festa do final do ano foram 550 pessoas ano passado. Foi para o dia do aposentado, esse ano que a gente fez também uma festa, e aí a gente fez o convite, ele disse que ia e ele foi. Quer dizer, não é comum o presidente da Caixa numa associação e tal. E nós demos uma placa a ele de mesa sobre o aposentado. Sabe, assim, homenageando ele em nome de todos os aposentados. Legal, aí se associou, excelente. porque quando terminou a história do oferecer a placa, disse, só falta uma coisa, presidente, ele é aposentado, né? Aí eu disse assim, ele disse, o que é? O senhor ser associado nosso aqui em Brasília. Eu já sou da Paraíba, que ele é paraibano, né? Eu disse, mas pode ser de 2 associações. Aí ele disse, vou me associar. Me prometeu ali em público e já se associou. Que maravilha! É simpático ele, né? Muito simpático. Ele está fazendo uma gestão muito boa. Bom, que legal, muito simpático, né? Tá envolvido, tá ali imbuído. Isso é importante. É importante demais. E no caso, essas emoções que a senhora está contando aí, eu não sei o Fabiano, né? Mas eu fico muito emocionado, porque é muito bonito isso. De vida, né? É uma história de vida, porque as pessoas hoje só para lembrar as coisas que deram errado e esquece de ser grato pelas coisas, né? Ser grato pelas coisas boas que acontecem. Eu falo o seguinte, olha, a gratidão tem um poder tão grande que se as pessoas soubessem o poder que tem, usava todos os dias. Para mim, um dos maiores sentimentos do mundo, eu não consigo aceitar a ingratidão. Para mim, fere muito, sabe? Tanto que eu tenho um colega que me ajudou muito naquela eleição de 19, depois ajudou a arrumar minha vida financeira também, sem me pedir nada, né? Foi espontâneo. E aí hoje a gente, ele está assim mais afastado da associação, teve problemas de saúde, coisa toda, mas quando eu encontro com ele, e ele esteve lá um dia desse, eu digo, olha, pode a vida nos afastar, nós estarmos em lados diferentes no futuro. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Porque eu acho que a gratidão é a vida toda. Agora, pode a vida nos colocar em caminhos diferentes. Distantes. Por questão geográfica. Né? Que legal. Porque a gratidão é importante. Mas até de pensamentos, né? Às vezes ele pode estar com um pensamento que eu não concordo. E a gente se afasta. Se afasta, justo. Mas isso que eu devo a ele, eu nunca vou esquecer. Gratidão, eu sempre falo isso. Olha, gratidão, Fabiano, a gratidão, se todo mundo soubesse o poder que a gratidão tem, e a gratidão, assim, não é só aquele poder de você estar... ela muda a sua história, ela muda a sua vida. Porque parece-me, né, eu tenho observado isso, que as coisas dão mais certo para aquelas pessoas que são gratas. Funcionam melhor, né? Outra coisa muito importante é a humildade. Se você não sabe subir, a descida é dolorosa. E todo mundo se afasta. Você não soube subir, pisou nas pessoas, quando você vai cair, todo mundo se afasta. Ninguém te dá a mão. Ninguém dá a mão. Então isso aí também
Dona Leopoldina, como é que o seu livro está sendo distribuído? Ó, mostrar não, o a livro gente aqui, tá. Mostra aí que eu vou dar uma. Mostrar o livro aqui, vou mostrar aqui, ó. Como é que encontra esse livro maravilhoso? Bem, no momento eu tenho lá na associação e na minha casa, porque a editora vai colocando em outros lugares. Eu já lancei na. Pode. Pode te achar no Instagram, né? Pode. Então, essa história é uma vida, porque, inclusive, assim, eu acho que problemas na vida todos nós temos. A cruz Jesus entrega a cada um. As cruzes são diferentes, o tamanho dela, a intensidade. Mas não tem ninguém que passe por aqui sem ter nenhuma dificuldade, né? Então, quer dizer, o que eu penso com esse livro, eu espero passar para as pessoas, é uma história de amor à vida e de nunca desistir dos seus sonhos. Superação. Sim. Superação. E fé também. Porque fé. Não, é superação. Essa aqui, determinação, fé e superação. Superação, porque é uma história, volto a repetir, né? Tá muito repetitivo, mas é uma história bonita, uma história que incentiva as pessoas, as novas gerações estão aí, que lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos e olhar sempre o lado positivo da vida. Saber que sempre é tempo de recomeçar. Sempre é porque tempo de recomeçar. Nós temos o livre-arbítrio que Deus nos deu, nós escolhemos o nosso destino. Isso. Mas assim, temos a consequência. Eu escolhi errado e a consequência vem. Perfeito. Agora, quando você percebe que não está correto, você pode mudar de direção. Tem gente que fica assistindo uma coisa que não dá certo e não deu certo, mas continua naquilo ali. Tentando continuar aquele caminho que não é o melhor. Entendeu? Verdade. Mudar de direção é possível. Em qualquer instante, em qualquer momento. Não adianta o tempo, não adianta a idade, nada disso é limitação. Que legal, sempre é tempo de recomeçar. Com certeza é um ato inteligente. Como você mesmo disse, não está funcionando? Espera lá um pouquinho, vamos dar uma ajustada aqui, vamos mudar a rota. Para quê? Para que possa ter êxito naquilo que a gente está, naquela empreitada. Né? E dentro da Caixa Econômica, o trabalho que você desenvolveu, tem falado aí, né? Foi importante para você e importante para o legado, né? Deixou um legado, prova disso que está aí. Aí nós fizemos agora, eu fiz uma revista, quer dizer, o nosso responsável pela comunicação montou. Eu fiz a retrospectiva dos 6 anos na direção da associação. Que legal. Tem tudo que a gente fez, né? Tudo que nós conseguimos. E nós, quando assumimos lá, nossos 2 pontos eram a modernização da associação e humanização do atendimento. Porque, inclusive, e a gente tem uma gestão humanizada. As pessoas que chegam lá, o toque das nossas funcionárias é atender com muita gentileza, com sorriso. E, por exemplo, às vezes, a gente não pode resolver o problema que ele está trazendo. Mas só de ouvir, ele sai mais aliviado. Porque foi ouvido. Tratar ele humano, como ser humano, Exatamente. como pessoa, já muda a história da pessoa lá. Exatamente. Já muda de quem está sendo atendido. Terça-feira vai ser a posse da nova diretoria, né? Do Clube da Caixa. E eu vou ter a oportunidade de fazer o meu agradecimento a todos os diretores que ajudaram, as autoridades que estão lá e tudo. E eu falo nisso, nesses 2 pontos. A modernização, que a gente fez muita coisa no sentido de modernizar, e a humanização da gestão, sabe? Porque eu acho que isso, assim... Outra coisa, eu ia todos os dias lá. Quem ia lá, me encontrava. Meu filho me questionou uma vez, dizendo assim, mãe, por que tu tem que ir todo dia lá? Eu disse, meu filho, eu não sou obrigada e nem bato ponto. Mas assim, eu acho que para um associado que chega lá, às vezes um colega que faz tempo que não vai lá, ou que não... Chega lá, eu estou lá para abordar, para recebê-lo. É um que está chegando agora na associação, que associou. É uma pessoa que está com muito problema. E quando ele me vê, isso faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Então, com 6 anos, quando eu não estava doente ou internada, e assim mesmo eu tenho cada história que... Quando eu fraturei a cabeça do fêmur, depois eu estava internada, e ainda com fios aqui, não sei o que e tudo.
E aí eu tinha marcado com o presidente da FUNCEF, que tinha assumido, para fazer um encontro virtual. E aí eu peguei, chamei a funcionária lá da associação, prepare tudo que eu vou atender o presidente daqui virtual. O meu filho chegou e disse, você é maluca? Você vai conversar com o presidente da FUNCEF? Numa cama, com fios aqui, com a coisa na veia, e não sei o quê. Você vai mudar. Eu digo, porque é a segunda vez que eu marco, a primeira eu tive problema mas não vai fazer não, tá? Então, assim... eu não sei, Deus me dá essa força. A força mesmo. Não, isso serve de exemplo. De exemplo. Você pode pensar que não, mas indiretamente tem muita gente se espelhando nisso e seguindo seus passos. Isso. Tem, muita gente me agradeceu agora. Às vezes acontece na nossa vida que a gente só vai perceber coisas assim no futuro. Alguém fala assim, olha... O que você fez, aquela sua atitude me inspirou, me ajudou e eu superei. É muito e hoje eu estou aqui. Isso é importante. Às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente... lá no futuro. Agora, outra coisa, assim, o esporte, porque a federação tem 3 eventos anuais, né? Um é os Jogos Nacionais, vai ser em Brasília esse ano, em junho. Muito tempo não é aqui, cada ano é no estado, né? Então, quer dizer, quando eu assumi... eu peguei, passei, quando eu ia, o primeiro jogo que eu fui, assisti todas as partidas que minha associação estava jogando e que não havia choque, porque às vezes tem 2 modalidades ao mesmo tempo. Então tinha, por exemplo, a corrida de rua começa às 5h30 da manhã, eu ia assistir. Nem café tinha no hotel ainda, né? Uma funcionária que acompanha para dar suporte ao pessoal que vai para o jogo. Aí o meu filho disse assim, você é maluca, 5h30 da manhã, ainda carrega a funcionária. Ela é escalada para dar suporte para os funcionários. Como é que eu vou e ela não vai? E eu vou porque a pessoa está chegando, correu 5 km, 10 km, está chegando, às vezes nem ganhou medalha. Mas quando ela olha, estamos lá com a bandeira da associação esperando por ela, para dar um abraço. Quer dizer, o esporte era muito apartado da associação, porque eles treinam no Clube da Caixa. Nem iam lá. Agora está uma coisa maravilhosa, um entrosamento, sabe? Porque eu acho que o esporte é saúde. Eu dou muito apoio para eles, não sabe? Contratando treinadores, fazendo um bocado de coisa para dar suporte para eles, assim, se interessarem, tá? Então, é uma das coisas também. Agora, uma coisa que eu quero frisar, não sei se o tempo acabou. Sim, pode falar. Uma coisa que minha mãe fazia muito e que me inspirou muito era a caridade. A mamãe fazia muita coisa pelos outros. E muitas vezes a pessoa não era grata. E a pessoa, por exemplo, ela ajudou e tudo, a pessoa ficava falando mal dela, depois vinha de novo pedir outra coisa. E ela fazia de novo. Aí, quando eu fui ficando adulta, né, eu dizia, mamãe, isso é falta de vergonha, não é possível. A senhora fazer, a pessoa fazer tudo de ingratidão. E ela disse, minha filha, a verdadeira caridade não espera recompensa. Se eu fizer para alguém esperando que ele seja grato, isso é uma troca, parte, né? Não é caridade. Quantos leprosos voltaram para agradecer a Jesus a cura? Só um. Então, assim, a caridade é isso. Eu ver a pessoa precisando, eu poder ajudar. E outra coisa, eu não faço para mim. Eu faço para você e para o seu irmão. Nunca na vida faltar alguém que dê a mão a vocês. Eu já passei por muitas situações que alguém que não é parente, que não é nada, me dá a mão e me leva para cima. Entendeu? E eu me lembro dela todas as vezes, porque ela praticava a caridade. Porque vem a lei da semeadura, né? Colhe, não tem, ela semeou e vem mesmo o fruto disso. Ela é muito sábia, muito sábia. Não, e na hora que ela ficou, ela teve o câncer de seio. Com 3 anos foi a metástase no cérebro. Aí ela ficou, perde, né, perde a fala, perde o movimento, tudo. O cérebro acaba com tudo. Era numa cama esperando o coração parar. E aí eu vi tudo que ela fez em vida ser devolvido. Assim, eu fui para Fortaleza, estava aqui em Brasília, e aí, por exemplo, todo dia tinha pessoas que queriam que eu descansasse, ficasse que eu ficava meio preocupada de estar olhando, até porque ela tinha soro, né? Tal. E aí vinham pessoas que não eram parentes se oferecerem para passar a noite lá para poder eu descansar. Entendeu? O superintendente da Caixa, na época, quando eu desembarquei lá, na casa da minha mãe, depois ele chegou lá de carro da Caixa, disse, Leopoldina, eu sei que você está com problema, sua mãe está, né, com um problema difícil, sério e tudo, e às vezes a gente não está preparada para enfrentar uma coisa dessa. Então, quero lhe dizer que se você precisar, é só me ligar que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Eu mando deixar para você o dinheiro que você precisar. Quer dizer, umas coisas, o médico não cobrou nada de mim, porque o oncologista disse que não tinha nada para fazer, era até assim, a gente não devia precisar manter ele em hospital,
E aí eu arranjei cama de hospital, né? Tudo. Uma suporte enfermeira bom, né? para trocar, para trocar roupa e tudo, dar banho de leito. E aí as pessoas tudo, o meu irmão militar, como eu disse, ele estava no Rio fazendo curso para oficial, tinha já acabado, olha, agulha negra, né, e tal. E aí eu mandei dizer, se quiser ver a mamãe da vida, porque ela começou a ter problema respiratório, né? Foi muito difícil, no final. E aí ele veio, quando ele veio, ele pensou que estava vendo, era o velório, que tinha um bocado de gente em frente à janela do quarto que a mamãe ficava, que era uma área na frente, lá. Tudo e aí ele pensou que a mamãe estava em velório, não tinha morrido ainda. Quer dizer, eu vi que na vida ela teve demonstração do que ela semeou. Tá? Então, assim, na minha vida eu já vi muitas vezes as pessoas me darem a mão, sabe? Numa hora que eu estou precisando. Não é parente, não é... Semeadora. Às vezes nem muito amigo. E aí vê a situação e se oferece. Então, quer dizer, eu me lembro dela sempre nesses momentos, o que ela falou para mim. Semeadora. Ela morreu com quantos anos? 68. Ela amava a vida. Poxa vida. Meu pai morreu com 90, né? A minha mãe morreu aos 39. Minha mãe morreu muito nova. Foi câncer? Câncer. Assim, ela descobriu que... Ela não chegou nem a descobrir, né? Quando os exames mostrou que era câncer, isso foi 9 horas da manhã, ela morreu 9 da noite. Mas porque já estava tomado? Já estava tomado. É porque estavam, assim, tratando um problema de saúde que não era. Aí, quando eu cheguei, o médico falou assim, precisa fazer uma cirurgia, mas só pode fazer com autorização de um membro da família. Aí eu falei, não. E mostrando os riscos, falou, olha, se não operar, ela morre. Se operar, ela pode morrer, mas pode sarar. Eu falei, então vamos pela segunda opção. Vamos tentar, né? Aí eu falei, não, eu assino. Assinei, aí quando eles abriram, já me chamou, falou, olha, não tem o que fazer. Então, acabou, o estado dela é muito crítico. A gente, assim, tem que só aguardar o corpo reagir para ver o que fazer. Você fala assim, vai fazer, não tem como fazer químico, não tem como fazer nada. Agora é esperar o corpo reagir. E não reagiu. A mamãe descobriu por acaso o câncer, não sei, porque não tinha nem mamografia nessa época, né? Aí ela foi visitar a filha de uma amiga numa enfermaria de um hospital e tinha 8 mulheres nessa enfermaria. Algumas eram malignas e outras eram só, vamos dizer, algum nódulos que tirava. Simples, mas ela ficou muito impressionada. Quando ela chegou em casa, a mamãe tinha bastante seio. Quando ela chegou em casa, que foi tomar banho, ela se fez o exame, né? E aí encontrou, sentiu. E quando foi o médico, eu tinha vindo para cá, quer dizer, foi pouco tempo depois. Aí quando foi no médico, o médico disse assim, olha, a gente, na hora da cirurgia, vai saber, vamos tirar, né? Aí a gente tira só o nódulo, se for benigno, senão tira o seio todo, né? Mas eu acho que pelo tempo, a senhora é antigo e deve ser, logo na cara dela, que devia ser maligno. E foi. Agora ela foi muito assim... como é que eu diria, muito obediente no tratamento. O oncologista dela se apaixonou por ela, assim, pela disciplina dela, sabe? Disciplina. Então ele dizia assim, foi uma doente que eu fiquei encantado. Então ela fez químio e tudo, mas não, sabe, não teve... É uma doença que hoje ainda não está, vamos dizer, resolvida. Tem muita coisa. Tem muita coisa ainda. Agora eu vi que aquele Tony Belotto, daquele conjunto Titãs, né? Marido da Malu Mader, está com câncer no pâncreas. No pâncreas não tem solução. É muito rápido. Da minha mãe foi no fígado. O fígado. O fígado, quando eles abriram assim, falou assim, olha, ele está dissolvido, ele não tem o que fazer. Mas não vamos acabar essa conversa com coisa triste, não. Triste não. Nós estamos aqui, estamos vivos e a vida contando é linda. História de vida, né? Nós estamos contando história de experiência. E a vida é muito bonita. Experiência, mostrando que nem tudo são flores, tem momentos difíceis, mas nós estamos aqui alegres, felizes, falando das histórias que estão no livro. É um livro, assim, que deve ser muito apaixonante, porque... contar só um pouco que ela já contou aqui, nós contamos essa parte triste, eu falei um pouquinho da minha mãe, ela contou na história da mãe dela, não para te desanimar ou para jogar para baixo, não. É para mostrar para você que a vida tem momentos difíceis, mas existe a superação. Sempre olhar para frente. Olhar para frente. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Foi muito bom estar com vocês, porque eu acho assim, que a gente pode passar alguma coisa para alguém, é importante, né? Para os ouvintes aqui.
E para vocês, se eu puder passar alguma lição de vida, Passou de muita. otimismo, Pra sabe? mim, eu já saio daqui uma outra pessoa. Eu também, fiquei. Agora, eu até falei para o você, tá? Ei, A música da minha vida é emoções. Emoções. Porque eu acho assim que eu vivi todo tipo de O emoções. importante é que Quando emoções você- eu vivi. Se eu chorei ou se eu sorri, Isso. o importante é que emoções eu vivi. Isso aí, galera. É verdade, gente. Ó. Então é isso aí, galera. Um Foi abração, ótimo, ó. viu? Sabadão aí pra vocês.